A mão da minha sogra se ergueu, pronta para me acertar o rosto, como sempre fazia quando eu a desafiava. Mas desta vez, meus dedos se fecharam em volta de seu pulso no ar, parando o tapa antes que ele pousasse. Acabou, sussurrei, minha voz vibrando pela sala. A partir de agora, a vida de vocês não é mais problema meu. E diante de seus olhos espantados, eu puxei o envelope branco que mudou tudo. Eram 5 da manhã e o alarme do meu celular tocou. O mesmo ritual diário dos últimos 5 anos estava começando. Eu, Laura, esfreguei os olhos antes de sair da cama. Ao meu lado, Mateus, meu marido, ainda dormia profundamente. Sua respiração era tranquila, alheia a todos os fardos que na verdade também pesavam sobre seus ombros. Mas eu sabia que o fardo dele era diferente do meu. Meu primeiro destino foi a cozinha. O silêncio deste enorme e imponente apartamento de herança sempre parecia frio no início da manhã. Era o apartamento herdado dos pais de Mateus, majestoso, com uma varanda com vista para a praia de Ipanema e móveis de antiquário. Mas para mim, parecia mais um museu abrigando memórias amargas. Comecei a aquecer a água para o café. Um cafezinho preto, forte e sem açúcar. O favorito do senhor Arthur, meu sogro. Tinha que ser perfeito, nem muito forte, nem muito fraco. Eu vinha tentando há 5 anos encontrar aquele ponto exato, mas sempre havia algo para reclamar. Enquanto o aroma de café enchia o ar, ouvi o som de passos. Dona Helena, minha sogra, já havia descido perfeitamente arrumada, o cabelo em um coque impecável, mesmo que fosse apenas para ficar em casa. Seus olhos afiados imediatamente escanearam a sala procurando algo fora do lugar. Bom dia, Helena. Eu a cumprimentei, tentando injetar um pouco de calor na minha voz ainda rouca. Ela apenas deu um aceno curto e sentou-se em sua cadeira na cabeceira da mesa de jantar. O que tem para o café da manhã? Não me venha com o de sempre. Estou entediada. Tem quiche recém-feita, pão de queijo quentinho e mamão com granola. Helena, respondi enquanto colocava os pratos. Aguie-me, Fê. Vamos ver se presta. Mateus finalmente apareceu. Beijou a testa da mãe e veio até mim. Bom dia, Laura. Deixa eu te ajudar, ele sussurrou. Mas, como de costume, Dona Helena já o estava chamando. Mateus, venha sentar aqui. Seu pai e eu queremos falar com você sobre o carro novo. Mateus me lançou um olhar de desculpas antes de obedecer ao chamado de sua mãe. Meu coração sempre afundava um pouco ao vê-lo assim. Ele era um homem bom e amoroso, mas na frente de seus pais era como um menino, com medo de cometer um erro. Senhor Arthur apareceu em seguida com o jornal do dia debaixo do braço. Ele se sentou, aceitou o café que lhe ofereci, deu um gole e franziu o rosto. Isso é café ou água suja? Está com gosto estranho. Desculpe, Arthur. Fiz como sempre, respondi, mantendo a voz firme. Pois, preste mais atenção amanhã. O café da manhã passou em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres. Eu comia em pé, na cozinha. Uma tradição não escrita que me fazia sentir como se eu nunca fizesse parte daquela família, daquela mesa. Eu era a provedora, a serviçal, o pilar financeiro. Meu salário como diretora sênior em uma multinacional de consultoria pagava por tudo. A taxa de condomínio deste apartamento enorme, as contas de luz e gás, a manutenção, as compras de supermercado gourmet do mês, as mensalidades da faculdade particular para os 2 irmãos de Mateus e até mesmo o dinheiro para os caprichos dos meus sogros. Quando eles terminaram, eu limpei a mesa. Mateus me ajudou a levar os pratos sujos. Desculpe por mais cedo, Laura. Eles estão sob muita pressão, ele sussurrou. Que pressão, Mateus? A pressão de decidir em qual clube social se associar este ano, perguntei, incapaz de me conter. Minha voz soou mais amarga do que eu pretendia. Mateus suspirou. Eu sei que é difícil, mas eles são meus pais. A empresa do meu pai faliu. O orgulho dele está em pedaços. Temos que ajudá-los. Ajudar e ser explorada são coisas diferentes, Mateus, eu disse em voz baixa antes de entrar na cozinha. Às 8 eu estava pronta para o trabalho. Taiô, saltos, maquiagem discreta. Em frente ao espelho, eu via uma mulher com olhos cansados, mas ombros retos. A Laura forte, a Laura inquebrável. Essa era a máscara que eu colocava todos os dias. Lá fora, Dona Helena conversava animadamente com uma vizinha sobre seus planos para um cruzeiro pelo Mediterrâneo no próximo mês, financiado por mim, é claro. Beijei a bochecha de Mateus enquanto ele lia as notícias no celular. Estou indo. Dirija com cuidado, meu bem.
A gente conversa à noite, tá bom? Seus olhos estavam cheios de uma promessa que eu já tinha ouvido muitas vezes, mas raramente via cumprida. Claro, respondi secamente. No carro, a caminho do escritório, finalmente podia respirar fundo. Aqui eu não era a Laura, a nora serviçal. Eu era a Laura, a profissional respeitada. Mas o peso em meus ombros parecia cada vez mais pesado. A imagem da minha vida de casada parecia linda por fora. Um apartamento imponente, um bom carro, uma família completa. Mas a tinta estava começando a lascar, revelando uma tela frágil e podre por baixo. Eu comecei a me perguntar: por quanto tempo eu teria que viver nesta pintura falsa? Eu esperava por uma única coisa: que Mateus um dia encontrasse a coragem para me ajudar a consertar aquela tela antes que ela se rasgasse completamente. Aquele dia era o aniversário de falecimento da minha mãe. Como sempre, tirei um momento de silêncio no meu quarto antes de ir para o trabalho. Abri uma pequena caixa de joias na gaveta secreta da minha cômoda. Dentro, eu guardava um colar de pérolas da minha avó e um anel de ouro simples, com uma flor de jasmim gravada. O anel era a única coisa de valor que minha mãe já possuiu. Ela sempre o usava, mesmo quando suas mãos estavam enrugadas. Ela dizia que o anel era um lembrete para ser sempre forte e perfumada como um jasmim, não importa onde você fosse plantada. Eu o acariciei, sentindo como se ele me infundisse força. Mãe, me dê forças hoje. Sussurrei antes de guardá-lo cuidadosamente e trancar a gaveta. Quando voltei do trabalho, houve uma pequena reunião de família. Dona Helena anunciou seus planos para a celebração da Páscoa, que se aproximava, o que, é claro, exigiria uma quantia considerável de dinheiro. Eu apenas assenti, calculando mentalmente o orçamento que teria que reajustar. Naquela noite, quando fui pegar meu creme noturno na mesma gaveta, meu coração deu um salto. A caixa de joias estava lá, mas o anel de jasmim da minha mãe havia sumido. O pânico tomou conta de mim. Esvaziei a gaveta. Procurei em todos os cantos, até me ajoelhei para olhar no chão. Nada. Meu peito se apertou. Fui direto até Mateus, que assistia TV na sala. Mateus, você viu meu anel de ouro da minha mãe? Aquele com o jasmim gravado? Perguntei, com a voz trêmula. Não, Laura. A última vez que vi, você estava aguardando, ele disse, começando a notar minha agitação. Sim, estava lá esta manhã, e agora sumiu. A pequena comoção atraiu a atenção dos meus sogros, que jogavam xadrez na varanda. Eles entraram na sala. Sumiu? Você provavelmente o colocou em outro lugar, Laura. Você vive tão ocupada com todo esse trabalho. Sua memória está te pregando peças, disse Dona Helena, balançando a cabeça. Isso é impossível, Helena. Eu sou muito cuidadosa com aquele anel. Eu o guardo aqui e esta gaveta está sempre trancada. Retruquei, tentando segurar as lágrimas. Senhor Arthur sorriu com desdém. Você pode ter esquecido de trancar. Ou talvez ele fez uma pausa, olhando para mim de uma forma que me deixou desconfortável. Você precisasse de um dinheiro rápido para alguma coisa e o vendeu por baixo dos panos. Tudo bem, é só dizer. Nós entenderíamos. Aquilo doeu mais do que um tapa. As lágrimas que eu estava segurando finalmente caíram. O que, Arthur? Como você pode me acusar de algo assim? Era da minha mãe. Não tem preço. Claro. E como não tem preço, tenho certeza de que lhe deram um bom valor por ele, respondeu Dona Helena com uma lógica que rasgou minha alma. Eu olhei para Mateus, suplicando com os olhos. Diga alguma coisa. Me defenda. Mateus se levantou pálido. Mãe, pai, não acusem assim. A Laura nunca venderia aquele anel. Mateus, você é muito ingênuo. Eu sei como são essas mulheres de carreira de hoje. Elas precisam de dinheiro para manter as aparências, para manter um status no escritório. Ganham muito, mas gastam com o quê? Continuou Dona Helena, suas palavras como um veneno lento. Eu trabalho duro, não para manter as aparências, mas por esta família, pelo padrão de vida que você e o papai exigem. Viu? Ela já está na defensiva. É um sinal de culpa, declarou o Sr. Arthur, elevando a voz. A discussão terminou comigo correndo para o banheiro, chorando incontrolavelmente. Mateus bateu na porta, implorando para que eu saísse, pedindo desculpas, mas suas palavras soavam vazias. Ele não conseguiu parar as acusações cruéis deles. Ele não ousou dizer firmemente a seus pais: chega, a Laura é inocente. Naquela noite, pela primeira vez desde que nos casamos, dormi no quarto de hóspedes, não por raiva de Mateus, mas por uma dor e traição profundas. A cama parecia fria, abracei o travesseiro
imaginando o sorriso caloroso da minha mãe. O anel se fora. E não apenas o anel, mas também o último pingo de segurança que eu tinha naquela casa. Eu me sentia como uma estranha suspeita no lugar que deveria ser meu lar. Quem ousou pegá-lo e por quê? Os dias seguintes foram sombrios. Eu era como um robô. Acordar, trabalhar, voltar para casa, cuidar de tudo, dormir. A comunicação com Mateus era fria, com meus sogros era gélida. Eles continuavam a fazer comentários maldosos sobre honestidade e gratidão. Uma quarta-feira à tarde, meu chefe me deixou sair mais cedo, porque havíamos fechado um grande projeto. Eram apenas 15. Ao abrir a porta da frente, vi que o carro do senhor Arthur não estava na garagem. Normalmente ele nunca saía àquela hora. O apartamento parecia deserto. Entrei em silêncio, tirando os sapatos. Eu estava prestes a subir direto para o meu quarto para me trocar quando os sussurros vindos do quarto dos meus sogros me fizeram parar. Eram sérios e um tanto tensos. Mas e se ela descobrir? Era a voz de Dona Helena. Ela não vai descobrir. Além disso, é para o nosso próprio bem. O salário da Laura não é suficiente se quisermos nos reerguer de verdade, respondeu o senhor Arthur. Meu coração começou a bater forte. Eu me encostei na porta fria. Eu sabia que não deveria estar ouvindo, mas meu instinto era poderoso. Eles estavam falando de mim. Levei o anel à casa de penhores esta manhã. Eles nos deram uma boa quantia. Pode ser o capital inicial para aquele investimento na bolsa que meu amigo me ofereceu? Em um ano pode dobrar, disse o senhor Arthur com orgulho. O mundo parou. Minha respiração ficou presa na garganta. A casa de penhores, o anel da minha mãe. Então foram eles. Eles não apenas o pegaram, eles roubaram minha memória mais preciosa e a penhoraram sem pensar duas vezes para financiar um investimento. Tudo bem, mas não seja descuidado. Se a Laura perguntar de novo, diremos que perguntamos a todas as diaristas que trabalharam aqui, que uma delas deve ter roubado. Ela vai acreditar. Ela é tão boazinha, disse Dona Helena em um tom tão frio e calculista que me deu arrepios. Sim, ela é boazinha demais. Fácil de controlar, só serve para ganhar dinheiro e obedecer. E o Mateus também não ousa nos contradizer. Tudo está perfeito. Eles riram, uma risada da minha estupidez, da minha bondade, que eles viam como uma fraqueza. Minhas lágrimas fluíram livremente, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de uma raiva fervente, de uma decepção avassaladora e de uma revelação amarga. Todo esse tempo eu não tinha sido uma nora, eu não tinha sido família. Eu tinha sido uma fonte de renda, um caixa eletrônico ambulante e obediente que, mesmo quando roubada de seus bens mais queridos, só podia chorar no banheiro. Minhas pernas trêmulas me levaram para trás, silenciosamente, para fora do apartamento. Sentei-me em um banco na praça do outro lado da rua, respirando um ar fresco que não conseguia aplacar minha náusea. Foi então que uma resolução nasceu, uma resolução dura como aço que substituiu toda a dor e dúvida. Eu fui a pessoa boa que eles tratam mal por tempo suficiente. Minha mãe costumava dizer: seja forte e perfumada como um jasmim. Um jasmim é perfumado, mas suas raízes se agarram firmemente à terra. Era hora de mostrar a força das minhas raízes. Eles pensaram que tinham vencido o jogo. Pensaram que eu permaneceria em silêncio, trabalhando e entregando tudo a eles. Estavam enganados. A Laura, submissa, morreu naquela tarde. A que ressuscitou foi a Laura, que defenderia seu ser, sua dignidade e o último legado de sua mãe. Eu sequei minhas lágrimas, respirei fundo e um leve sorriso se formou em meus lábios. Muito bem. Se eles queriam jogar a guerra, teriam uma. Mas esta guerra não seria travada com gritos ou lágrimas. Seria travada com inteligência, calma e um plano perfeito. Eles não veriam o que estava por vir. Meu primeiro passo foi voltar para casa como se eu não soubesse de nada, sorrindo mais docemente do que o habitual. O jogo tinha acabado de começar. Nos dias que se seguiram à descoberta da amarga verdade, eu fui como uma atriz interpretando o maior papel de sua vida. Todas as manhãs, meu sorriso era mais doce, meu cumprimento mais gentil, mesmo para Dona Helena, que sempre criticava o café da manhã. Eu preparava o café com o ponto exato de amargor que achava que ela gostava. E quando ela ainda reclamava, eu simplesmente inclinava a cabeça e dizia: desculpe, Helena, farei melhor amanhã, com uma voz perfeitamente submissa. À mesa, comecei a ouvir com mais atenção quando eles falavam sobre seus planos.
Vi os novos vizinhos, os Silva, passando as férias nas Ilhas Canárias. Dizem que foi em uma promoção, reclamou Dona Helena uma manhã. Nossa, deve ser muito caro, respondi com o rosto solidário. Mas se vocês tiverem vontade, talvez para o próximo semestre a gente possa planejar algo. Estou revendo o orçamento. Os olhos de Helena brilharam. Sério, Laura, você cuidaria disso? Claro. Pela felicidade de vocês, farei o que puder. Minhas palavras eram como mel, e eles as beberam com alegria. Mateus notou minha mudança de atitude com surpresa. Quando estávamos sozinhos no quarto, ele perguntou: Lau, você está bem? Fiquei preocupado depois daquela história do anel. Eu olhei para ele com um sorriso suave. Percebi, Mateus, que talvez eu estivesse muito tensa. Eles são seus pais. Talvez eu devesse ser mais compreensiva de que eles estão tentando superar uma fase ruim. Minhas palavras soaram tão sinceras que Mateus me abraçou com força. Obrigado, Laura. Eu te prometo, um dia seremos felizes por nossa conta. Estou procurando oportunidades de negócio, ele sussurrou. Sua sinceridade me comoveu, mas também me entristeceu. As promessas de Mateus eram como sombras. Estavam sempre lá, mas você nunca conseguia pegá-las. Por enquanto, eu tinha que me concentrar no meu próprio plano. Por trás daquele sorriso submisso, minha mente trabalhava com precisão fria e calculada. No trabalho, atrás da minha mesa imponente, comecei a mover minhas peças. Primeiro contatei a advogada da minha família, que havia cuidado do inventário da minha mãe. Expliquei a situação sem emoção, como se estivesse apresentando um relatório financeiro. Então você quer entrar com um pedido de separação de bens com seu marido e garantir seus bens atuais? Perguntou Adrá. Oliveira, advogada. Exatamente. Quero tudo legalmente claro e também preciso de ajuda para rastrear uma herança de família valiosa que suspeito ter sido penhorada sem minha permissão. Dei a ela uma descrição detalhada do anel e uma foto antiga da minha mãe usando Adrá. Oliveira sentiu com um olhar compreensivo. Nós cuidaremos da localização do item penhorado. Se puder ser rastreado e provado que a sua propriedade foi penhorado sem seu conhecimento, pode ser uma base legal muito sólida. O segundo passo foi o banco. Transferi todas as minhas economias pessoais, investimentos e fundos de emergência para uma nova conta em um banco diferente, exclusivamente em meu nome. Fiz isso gradualmente, em valores que não chamassem a atenção para não soar nenhum alarme. Também cancelei todos os cartões de crédito adicionais que meus sogros usavam, com a desculpa de que o banco estava realizando uma verificação de segurança. Toda noite, ao voltar do trabalho, eu continuava a trazer pequenos mimos. Os doces favoritos da Dona Helena da confeitaria Colombo ou uma revista de economia para o senhor Arthur. Helena, vi que tinha uma promoção na confeitaria e pensei em você. Esses pequenos presentes os convenceram ainda mais de que eu havia voltado a ser a Laura submissa e controlável. E eles ficavam cada vez mais à vontade para expor seus planos. Laura, o casamento da minha sobrinha é no próximo mês. Temos que dar um envelope generoso. Não podemos parecer pão duros? Solicitou Dona Helena uma noite. Claro, Helena. Quanto é o costume? Perguntei, tomando notas no meu celular como se fosse uma lista de compras importante. No mínimo 5.000 reais. Somos uma família importante. Temos que manter as aparências. Eu assenti. Entendido. Vou separar o dinheiro. No meu quarto, aquela nota não era uma lista de compras, mas uma lista de queixas. Cada pedido, cada reclamação, cada plano que drenava minha energia e minha carteira, eu documentava meticulosamente. Data, quantia de dinheiro e o motivo que eles deram. Era minha coleção de provas para fortalecer minha posição. Uma noite, quando todos estavam dormindo, saí para a varanda. O ar da noite acariciava minha pele. Olhei para as estrelas no céu escuro e pensei na minha mãe. Mãe, sussurrei. Talvez eu não consiga ser tão perfumada como um jasmim como você foi, mas serei tão forte quanto suas raízes. Vou proteger tudo o que você me deixou. Uma pontada de culpa surgiu. Eu estava me tornando calculista, mas então me lembrei do som de suas risadas frias atrás da porta. Lembrei-me de como eles penhoraram o anel da minha mãe, sem hesitação. Isso não era maldade, era autodefesa. Era uma guerra para retomar o controle da minha própria vida. Respirei fundo. A fase de preparação estava quase completa. A advogada havia enviado o rascunho do acordo pós-nupcial. Os detalhes do anel penhorado estavam sendo rastreados. Minhas contas estavam seguras. Em breve eu lhes daria a maior surpresa de suas vidas. E para isso eu tinha que permanecer paciente,
continuar sorrindo e continuar desempenhando meu papel de nora ideal até a hora certa. Voltei para o quarto e olhei para Mateus, dormindo pacificamente. Fiquei triste porque, no meu grande plano, ele também seria magoado. Mas sua escolha final determinaria de que lado ele ficaria, ou, como de costume, talvez ele não escolhesse nenhum. Um mês se passou e eu me tornei uma espectadora muito paciente e uma excelente ouvinte. Todo fim de semana, quando a família se reunia na sala de estar, eu me sentava à margem, ouvindo atentamente. A bolsa de valores está em alta, mas é preciso mais capital, comentou o Sr. Arthur uma tarde, olhando para mim. Oh, que pena. Mas tenho certeza que você encontrará uma solução, Arthur, respondi com falso entusiasmo. Se precisar, posso ajudá-lo a pesquisar informações sobre empréstimos para pequenos empresários. Eles estavam cada vez mais convencidos de que eu estava do lado deles. Até Dona Helena começou a reclamar de coisas mais triviais, como a diarista, que ela afirmava ser ineficiente. Laura, encontre uma nova. Quero uma que seja jovem e forte. Quero treiná-la desde o início. Claro, Helena. Começarei a procurar na próxima semana, respondi, pensando que em breve seriam eles que precisariam procurar trabalho. O clímax veio no final do mês. Apenas uma semana antes do dia do pagamento, eles realizaram uma reunião de família sem mim, é claro. Cheguei em casa um pouco mais tarde de propósito e pude ouvir suas vozes animadas do lado de fora. Eu não precisava espionar, já podia adivinhar o conteúdo. No dia seguinte, Dona Helena me abordou enquanto eu cuidava de um pequeno jardim que havia começado na varanda. Laura, seu sogro e eu queremos falar com você. Parei o que estava fazendo e a cumprimentei com um sorriso. Sim, Helena. O que foi? Veja bem. Os irmãos do Mateus precisam de mais dinheiro para os projetos de final de ano e nossa mesada. Bem, com o aumento dos preços, achamos que precisa ser aumentada. Além disso, estive pensando em entrar em um novo círculo social, com pessoas muito importantes. A taxa de entrada é considerável, mas o prestígio é enorme. Ela mencionou uma quantia que, embora eu estivesse preparada, ainda me tirou o fôlego por dentro. A soma era quase metade do meu salário. Era o teste final deles. Até onde eles poderiam me empurrar? Eu não respondi imediatamente. Olhei para o pequeno vaso de jasmim que eu mesma havia plantado como um lembrete da minha mãe. Suas flores estavam em plena floração, perfumadas. Respirei fundo e olhei para ela, meu rosto mostrando séria concentração. É um pedido significativo, Helena. Fiz uma pausa por um momento, vendo a esperança em seus olhos. Mas pela família, eu vou tentar. Me dê até o dia do pagamento. E eu organizarei tudo. O rosto de Dona Helena se iluminou. Ela até tocou meu ombro, um gesto incrivelmente raro de afeto. Eu sabia que você era uma boa menina. O Mateus tem sorte de ter você. Quando ela saiu, meu sorriso desapareceu. Era o suficiente. Esta era a prova irrefutável de sua ganância ilimitada. Eu lhes dei corda suficiente para se enforcarem. Os últimos dias antes do grande dia foram gastos aperfeiçoando tudo. A advogada finalizou todos os documentos. O acordo pós-nupcial, que afirmava claramente que todos os bens adquiridos por meus próprios esforços eram de minha propriedade exclusiva, estava pronto para ser assinado. O certificado oficial da Casa de Penhores, rastreado com sucesso pela advogada, confirmando que um anel correspondente às especificações do anel da minha mãe havia sido penhorado pelo Sr. Arthur, também estava em uma pasta azul impecável. Eu até havia alugado um pequeno e modesto apartamento como sua futura residência. Eu não queria que eles acabassem literalmente na rua. Eu queria que eles experimentassem uma vida simples, conquistada com seus próprios esforços. Também preparei uma carta de demissão do meu cargo de tesoureira da família, escrita em uma linguagem fria e formal, que detalhava todas as despesas do último ano, juntamente com as anotações de seus pedidos que eu vinha fazendo. Na noite anterior ao dia do pagamento, Mateus parecia nervoso. Laura, você realmente vai dar a eles tanto dinheiro amanhã? É uma quantia enorme. Você mal terá algo para si. Eu olhei para ele. Uma pequena faísca de esperança se acendeu em meu coração. Talvez ele finalmente me defendesse. O que eu deveria fazer, Mateus? Diga-me, por favor. Sua mãe já pediu. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o chão. Vou tentar falar com eles para reduzir o valor. Isso não era uma defesa. Era uma negociação. Minha última esperança foi extinta. Não se preocupe, Mateus. Amanhã tudo ficará claro e tudo vai mudar. Ele me olhou confuso, mas eu apenas lhe dei um pequeno sorriso antes de apagar a luz.
Eu não conseguia dormir. Meu coração batia forte, imaginando a cena do dia seguinte. Eu estava com medo, é claro, e ansiosa. Mas por trás de tudo, eu sentia um alívio imenso, como alguém que prendeu a respiração por muito tempo e finalmente pode soltá-la. Amanhã, as máscaras cairiam. Amanhã, a verdadeira Laura apareceria. O dia chegou, sexta-feira, dia de pagamento. A atmosfera em casa estava diferente. Normalmente, eles agiam normalmente, mas hoje Dona Helena parecia especialmente arrumada. O senhor Arthur estava ocupado verificando algo em seu celular, talvez informações sobre o mercado de ações ou imóveis. Eles pareciam caçadores que já podiam ver sua presa. Eu me vesti para o escritório como de costume, mas com a mentalidade de um general indo para a batalha. Recebi a notificação de transferência do meu salário no celular ainda no escritório. O valor, como sempre, era substancial, mas desta vez nem um único centavo iria para eles. Ao voltar para casa, pude sentir seus olhares expectantes da sala de estar. Eles já estavam até sentados arrumadamente no sofá. Mateus estava ao lado deles, o rosto tenso. Ah, você voltou. Estávamos esperando por você. Dona Helena me cumprimentou em um tom quase amigável. Desculpe, Helena. Tive que terminar algumas coisas, respondi calmamente. Coloquei minha pasta em uma cadeira. Então, sem mudar minha expressão, tirei um envelope pardo fino de dentro. Era muito diferente do envelope grosso que eu costumava dar a eles. Coloquei-o na mesa à frente deles. Aqui está para as despesas deste mês. Dona Helena sorriu de orelha a orelha e pegou o envelope com um movimento rápido. Ela rasgou uma ponta e puxou seu conteúdo. Algumas notas e uma carta. Seus olhos contaram o dinheiro rapidamente. O sorriso em seu rosto desapareceu, substituído por uma expressão de confusão e uma raiva crescente. O que é isso? Isso não é nem um quarto do usual. Não dá nem para as compras do dia, ela gritou, agitando as notas. O senhor Arthur se levantou de um pulo e arrancou o envelope de sua esposa. Ele olhou para o conteúdo e seu rosto escureceu. Laura, qual é o significado disso? Isso não é uma brincadeira. Mateus parecia aterrorizado. Laura, deve ter havido um erro na contagem. Como isso é possível? Ele perguntou, tentando mediar. Eu me mantive ereta, com as mãos ao lado do corpo. Minha voz era plana e calma, como se estivesse apresentando um relatório no escritório. Não há erro, Mateus. Essa é a quantia que vocês três merecem. O que merecemos? Dona Helena gritou, pondo-se de pé. E quem você pensa que é para decidir o que merecemos? Você não passa de uma nora. Sua obrigação é respeitar e apoiar seus sogros. Agora, todas as emoções que eu havia reprimido por meses, toda a amargura, toda a dor, eu as arrumei cuidadosamente em palavras afiadas e frias. A atmosfera da sala esquentou, mas minha própria aura ficou ainda mais fria. Obrigação, eu disse lentamente. Vamos falar sobre obrigações. A obrigação de uma nora é ajudar, não ser espremida até a última gota. A obrigação de uma família é respeitar uns aos outros, não explorar. Onde está a prova de que te exploramos? Nós só pedimos o que é nosso, cuspiu o senhor Arthur. Aqui está a prova, eu disse, tirando a pasta azul da minha maleta. Mostrei a eles as cópias do relatório da advogada e da casa de penhores. Um anel de ouro, uma herança da minha falecida mãe com uma gravura de jasmim, foi penhorado por você, Arthur, no dia 22 do mês passado em seu nome. O valor foi considerável, você disse, para um investimento. Naquele instante, a cor sumiu de seus rostos, da raiva para uma palidez mortal. Eles estavam atônitos. Mateus olhou para o documento com os olhos arregalados. Pai, isso é. O senhor Arthur tentou se defender. Foi para o bem da família também, um investimento. O bem da família? Interrompi. Minha voz começando a subir, mas ainda controlada. Que bem da família? O tipo que permite que vocês roubem a única memória valiosa que tenho da minha falecida mãe e depois tenham a audácia de me acusar de vender? Lá, Dona Helena, sem palavras, tentou atacar de outro ângulo. Sua ingrata. Depois de tudo que lhe demos, esta casa, seu status como esposa do nosso filho. Por favor, Helena, eu a cortei novamente, não lhe dando chance. Esta casa é uma herança dos avós de Mateus, não um presente para mim. Desde quando ser um caixa eletrônico e uma ladra suspeita é uma honra? Eu respirei fundo. Era a hora do golpe final. Então não, aquele envelope não é um erro. É a realidade. A realidade de que a partir de hoje vocês estão oficialmente independentes,
sem um único centavo do meu salário, aquela frase pairou no ar, pesada e penetrante. A majestosa sala de estar de repente parecia um tribunal. E eu, Laura, que sempre fora silenciosa, finalmente me tornei a promotora lendo todas as acusações. Eles ficaram ali, gaguejando, enquanto seu mundo confortável e luxuoso desmoronava em um instante por causa de um envelope fino e uma verdade inegável. O espetáculo tinha acabado de começar. A atmosfera na sala de estar congelou. Minhas palavras, sem um único centavo do meu salário, ainda ecoavam no ar, afiadas e finais. O rosto de Dona Helena, antes pálido, ficou vermelho escuro, uma mistura de vergonha, surpresa e raiva desenfreada. Seus olhos queimavam com um fogo que eu só tinha visto quando ela estava me humilhando. Ela não disse nada. Seu corpo se moveu antes de sua mente. Com um gesto rápido que refletia um velho hábito de poder, sua mão se ergueu, dedos juntos, pronta para pousar em minha bochecha. Era a punição final para Nora rebelde. Mateus gritou: "Mãe, não!" Mas seu corpo parecia colado ao sofá. Senhor Arthur apenas observava, boquiaberto, ainda paralisado pela prova do anel penhorado. Eu não vacilei. 5 anos atrás, ou mesmo 5 meses atrás, eu provavelmente teria fechado os olhos, aceitando o tapa como preço pela paz. Mas não mais. Enquanto sua mão descia rapidamente, meu instinto e minha recém-descoberta determinação reagiram mais rápido. Minha mão disparou para a frente, não para bloqueá-la com dureza, mas para segurar firmemente o pulso de Dona Helena no ar, a poucos centímetros da minha pele. Meu aperto era forte, cheio da nova confiança que eu mantinha escondida. A pele dela parecia fria e enrugada na minha palma. Ela ficou estupefata. Seus olhos se arregalaram em descrença. Foi a primeira vez na história de nosso relacionamento que eu havia parado fisicamente sua autoridade. "Me solta!" ela gritou, sua voz quebrada de ódio. Ela tentou puxar a mão, mas eu a segurei. Eu não estava apertando para machucá-la, mas com força suficiente para enviar uma mensagem clara. "Não", respondi. Minha voz era baixa, mas ressoou com clareza no silêncio tenso. "Eu não vou permitir que você coloque a mão em mim novamente. Nunca mais." Todos ficaram congelados naquela cena. Mateus, em silêncio, com uma expressão de choque e profunda culpa. Senhor Arthur, sem palavras, sua arrogância desmoronando ao ver sua esposa fisicamente subjugada. Dona Helena ofegava mais de humilhação do que de esforço. Eu lentamente soltei seu pulso e ela puxou a mão de volta como se tivesse sido queimada. "Você está louca, Laura." O senhor Arthur finalmente conseguiu dizer, mas era apenas um rosnado impotente. Eu me endireitei ainda mais, olhando para eles um por um. "Vocês são os loucos por pensarem que bondade é fraqueza e que poderiam continuar me espremendo até secar sem consequências." Minha voz estava mais forte agora, enchendo a sala. "É hora de encarar a realidade." Peguei a pasta azul novamente e tirei mais documentos. Esta é uma cópia do acordo pós-nupcial de separação de bens já registrado no cartório. Tudo o que ganhei com meu salário é minha propriedade absoluta. Esta casa está em nome de Mateus e seu Arthur. Então façam o que quiserem, mas o carro que vocês usam está em meu nome. Os cartões de crédito foram cancelados. As contas de poupança que vocês conhecem estão vazias. Mateus se levantou, arrasado. "Laura, o que você fez? Por que você levou isso tão longe?" Eu olhei para ele. A dor em meu coração ressurgiu, mas eu a suprimi. "Eu fiz o que você deveria ter feito há muito tempo, Mateus. Nos proteger. Mas você estava muito ocupado protegendo os sentimentos deles, esquecendo que sua parceira também estava sendo ferida. Eles penhoraram o anel da minha mãe, Mateus, e me acusaram de vendê-lo. Agora, dirigi todas as minhas palavras ao senhor Arthur e à dona Helena. Para vocês dois, esta é a realidade. Vocês têm 2 opções. Primeira, eu denuncio o caso do anel à polícia como apropriação indébita. Ou segunda, vocês deixam este apartamento e começam a viver por conta própria." "Impossível! Esta é a casa dos nossos pais", gritou Dona Helena. "Correto. Então vocês podem ficar, mas sem luz, água ou comida paga por mim. E com um processo criminal que dará aos seus amigos importantes muito mais o que falar, respondi friamente. Eu aluguei um apartamento pequeno e modesto para vocês por 3 meses, tempo suficiente para vocês encontrarem empregos e começarem uma nova vida.
Depois disso, vocês estarão completamente por conta própria. Eles se calaram, atônitos. Meu plano detalhado e implacável os deixou sem fôlego. Eles estavam acostumados a estar no controle, e agora ele havia sido completamente tirado deles. E você, Mateus, continuei, minha voz mais suave, mais firme. Você é livre para escolher ficar aqui com eles ou começar algo novo. Mas nosso relacionamento precisa de uma mudança real, não apenas de promessas. Neste momento preciso de espaço e tempo. Peguei minha bolsa e a pasta com meus documentos. O síndico do novo apartamento virá buscar-os amanhã de manhã com um caminhão de mudanças. Embalem seus pertences pessoais. Os móveis e itens de luxo aqui vocês podem vender se precisarem de dinheiro, mas lembrem-se que não é mais minha responsabilidade. Sem esperar por uma resposta, virei-me e caminhei em direção à porta. Meus passos eram firmes, embora meu coração estivesse batendo forte. Atrás de mim, ouvi os soluços inconsoláveis de Dona Helena. Não mais de raiva, mas de desespero. E a voz de Mateus chamando meu nome, tristemente. Eu não olhei para trás. Este capítulo estava encerrado. Eu tinha acabado de fechar um livro sombrio e não ia abrir a mesma página uma segunda vez. No dia seguinte, não fui trabalhar. Fiz check-in num hotel perto do escritório, dando a mim mesma tempo para respirar. Informei a Mateus por mensagem de texto que supervisionaria a mudança à distância e que ele deveria garantir que seus pais cooperassem. Da janela do hotel, minha mente vagava para o que fora meu lar. Eu imaginava o caos lá dentro. Os itens de luxo que haviam sido seu orgulho agora tinham que ser separados. O que eles poderiam levar para um modesto apartamento de 2 quartos e o que teria que ser deixado para trás ou vendido. Imaginei o rosto de Dona Helena, provavelmente inchado de chorar a noite toda, percebendo que seus círculos sociais, suas férias, tudo havia desaparecido como um sonho. Também pensei em Mateus. Ele iria com eles ou ficaria sozinho naquele apartamento enorme e silencioso? A dor de deixar meu marido era real, mas a dor de permanecer em um relacionamento que me desvalorizava e humilhava era maior. Às vezes, para curar uma ferida profunda, é preciso fazer um corte limpo. Por volta do meio-dia, recebi um relatório do síndico do apartamento. A mudança estava concluída. O processo foi tranquilo, embora com muitas lágrimas e protestos de Dona Helena. Eles levaram várias malas e caixas de roupas e objetos pessoais. O resto eles deixaram para Mateus vender. Também recebi uma mensagem de Mateus. Era longa, cheia de arrependimento. Ele se desculpou por sua negligência, sua covardia e seu silêncio quando eles me machucaram. Ele disse que havia decidido ficar no apartamento de seus pais por um tempo para garantir que eles estivessem bem e para ajudá-los a se ajustar. Ele escreveu: sei que esta é a consequência de minhas ações. Não tô pedindo que você volte agora, mas por favor, não feche a porta para mim para sempre. Me dê uma chance de provar que posso mudar. Eu li várias vezes. Lágrimas caíram. Ainda havia amor? Sim. Mas era o suficiente? Ainda não. A confiança é como um prato de cristal. Uma vez quebrado, você pode tentar colá-lo de volta, mas as rachaduras sempre serão visíveis. Leva muito tempo para consertar ou talvez exija um prato completamente novo. Alguns dias depois, voltei ao apartamento. Parecia imenso, silencioso e vazio. Os gritos de Dona Helena, as reclamações do Sr. Arthur se foram. Andei por cada cômodo, sentei-me na cadeira de jantar que ela costumava ocupar. Fiquei na cozinha que havia sido meu quartel-general. Pouco a pouco comecei a limpar, não apenas a poeira, mas a energia negativa presa em cada canto. Abri todas as janelas, deixando entrar ar fresco e luz do sol. Movi móveis, troquei as cortinas, rearranjei a sala de estar. Eu queria que este apartamento se tornasse verdadeiramente um lugar de paz, não de memórias amargas. No processo, encontrei uma pequena caixa escondida atrás de um armário no quarto dos meus sogros. Continha algumas cartas e um velho álbum de fotos. Havia fotos de Mateus quando criança, fotos do casamento dos meus sogros, onde eles pareciam felizes. Eu percebi algo. Eles não nasceram pessoas más. A falência e a perda de seu orgulho os transformaram em seres humanos cheios de medo e ganância. Eles tentaram preencher esse vazio com luxos e a aprovação dos outros, sacrificando-me no processo. Esse conhecimento não desculpava suas ações, mas me deu compreensão. O ressentimento que eu sentia lentamente se transformou em tristeza. Tristeza por ver como uma família poderia ser destruída por coisas materiais e status. Tristeza porque Mateus foi pego no meio. Decidi não apresentar queixa criminal pelo anel.
desde que eles nunca mais me incomodassem. Eu já havia recuperado o anel da casa de penhores. Segurá-lo em minha mão era como segurar a mão da minha mãe. Guardei-o em segurança em um cofre de banco. Aquele anel foi o fechamento de um capítulo e o começo de um novo. 3 meses se passaram. Eu morava sozinha naquele apartamento renovado. Eu o enchi de plantas, livros e música relaxante. Foquei no meu trabalho e comecei a retomar hobbies abandonados, cozinhando por prazer, não por críticas, e fazendo aulas de pintura. Recebi notícias sobre meus sogros através de Mateus. No início foi muito difícil. Dona Helena entrou em depressão e se recusou a sair do apartamento. Senhor Arthur foi forçado a aceitar trabalhos esporádicos como motorista particular, algo que ele anteriormente consideraria humilhante. A vida no pequeno apartamento os forçou a ser humildes. Sem empregada doméstica, sem compras de luxo. Eles tinham que contar cada centavo. No entanto, lentamente, uma mudança ocorreu. Mateus me disse que um dia, Dona Helena começou a cozinhar para o marido. O sabor podia não ser perfeito, mas o senhor Arthur comeu sem reclamar. Eles começaram a conversar de coração para coração, algo que provavelmente não faziam há muito tempo, ocupados demais em manter as aparências. Eles perceberam que haviam se perdido em sua própria ganância. Eles também começaram a ter consciência do sacrifício e da humilhação que haviam me infligido. Dona Helena, através de Mateus, me enviou um pedido de desculpas. Diga a Laura que sinto muito. Eu esqueci como ser uma boa mãe, não apenas uma sogra exigente. Eu ouvi aquilo com lágrimas nos olhos, não de felicidade, mas de libertação. Eu não a perdoei imediatamente, mas apreciei seu reconhecimento. Foi um primeiro passo. Enquanto isso, meu relacionamento com Mateus era como um fio fino. Mantivemos contato, mas com pouca frequência. Ele me enviava fotos do progresso de seu pequeno negócio, uma cafeteria que ele estava administrando com um amigo. Ele também começou a fazer terapia para aprender a ser mais assertivo e responsável. Ele não mais me implorava para voltar. Ele demonstrava sua mudança com ações. Uma noite, ele veio me ver. Ele ficou na porta. Parecia mais magro, mas seu olhar era mais claro. Eu não vim para te convencer a voltar, Laura, disse ele. Eu vim para te dar isto. Ele me entregou uma caixa. Dentro havia um lindo colar de pérolas. É dos primeiros lucros do meu negócio. Não é dinheiro dos meus pais nem do seu salário. É puramente do meu próprio esforço, como um símbolo de um pedido de desculpa sincero. Eu aceitei, comovida. Mateus, me escute primeiro, ele interrompeu. Eu entendo agora, o amor não é sobre possuir. É sobre respeitar. E eu não te respeitei. Deixei meus pais te machucarem. Eu não mereço uma segunda chance, mas eu te prometo, continuarei a mudar por mim mesmo. E quem sabe, talvez um dia, se o destino permitir, eu possa ser um homem digno de alguém como você novamente. Ele foi embora depois disso, deixando-me com sentimentos mistos. Havia esperança para nós? Eu não sabia. Mas o que eu sabia era que estava orgulhosa de ver sua mudança. E o mais importante, eu estava orgulhosa de mim mesma. Agora, 1 ano depois que tudo mudou, estou sentada na varanda da minha casa. Um lar sereno, o mesmo apartamento, mas com uma energia completamente diferente. Na minha frente, minha planta de jasmim está em plena floração. Sua fragrância enche o ar da manhã. Minha vida agora é pacífica e gratificante. Eu ainda trabalho, mas agora meu salário é para o meu futuro, para pequenas doações a um orfanato e para cuidar de mim mesma. Encontrei a felicidade na simplicidade que possuo. Notícias dos meus ex-sogros. Eles ainda vivem no apartamento, mas Mateus os ajudou a montar um pequeno negócio de venda de refeições caseiras congeladas. A vida deles é simples, longe do luxo do passado, mas Mateus diz que eles riem juntos com mais frequência agora. Eles aprenderam que a dignidade não vem de uma bolsa de grife ou de uma viagem exótica, mas do trabalho duro e da honestidade. Meu relacionamento com Mateus. Decidimos não apressar as coisas. Somos como 2 bons amigos, apoiando o crescimento um do outro. Nos vemos ocasionalmente para um café para colocar o papo em dia. Há um novo afeto crescendo sobre as ruínas do antigo, mais maduro e cheio de apreço. Talvez um dia comecemos de novo, ou talvez não, e eu estou bem com ambas as possibilidades. O mais importante é que me encontrei novamente, a Laura forte. A Laura que ousou dizer chega. A Laura que não tem medo de ficar sozinha. Aprendi que ser boa não significa permitir ser humilhada. A verdadeira força é a coragem de estabelecer limites, mesmo com as pessoas que você ama. Minha história pode ser cheia de lágrimas e dor, mas dela nasceu uma nova sabedoria. Para quem está ouvindo isso, se você está em uma situação que te faz sentir pequena,
onde sua bondade é vista como fraqueza, lembre-se de que você tem o direito de ser respeitada. Você tem o poder de mudar o roteiro da sua vida. Às vezes, o passo mais difícil, como caminhar sobre vidro quebrado, é o que te leva a um lugar mais iluminado. Como o jasmim na minha varanda, ele teve que suportar tempestades. Suas folhas murcharam, mas com raízes fortes e o cuidado certo, ele floresceu novamente, ainda mais perfumado do que antes.